disembuhan. Yang disebar. Expressão da água benta. Deus onipotente. Ao longo da história, a igreja arquivou vários casos de exorcismo, alguns tão inacreditáveis que nunca foram divulgados. E quando esses documentos vazam, reaparecem, sempre surge o mesmo debate: o que era sobrenatural e o que era só falta de conhecimento médico. Muitos desses casos mostram pessoas que ficaram com uma aparência perturbadora, que agiam como animais e cometeram atos inimagináveis enquanto estavam possuídos. Mas quando olhamos para trás, com a compreensão que temos hoje, fica claro como boa parte das histórias de possessão talvez podiam ser surtos psicóticos ou transtornos que na época ninguém entendia. Fala galera, aqui é o Drake e hoje no Abismo do Medo nós vamos conhecer casos reais de exorcismos tão pesados que fica difícil dizer se eram mesmo sobrenaturais ou não. Em 1928, numa cidadezinha rural de Iowa, chamada Erlen, uma mulher de 46 anos foi levada em segredo para um convento franciscano. Emma Schmidt tinha passado as últimas 3 décadas da vida lutando contra algo que ela não conseguia explicar, vozes que surgiam do nada, pensamentos que não pareciam ser dela, e uma repulsa física a tudo que ela considerava sagrado. E agora, amarrada numa cama de ferro, com freiras segurando seus braços e um padre recitando orações em latim, ela estava prestes a passar pelos 23 dias de um dos exorcismos mais documentados da história dos Estados Unidos. Mas antes de chegar nesse quarto, antes das orações e dos gritos que os vizinhos juraram ter ouvido, existe uma história. Emma Schmidt nasceu em 1882, em Wisconsin, numa família de imigrantes alemães. A comunidade era católica, conservadora, era o tipo de lugar onde todo mundo conhecia todo mundo. Segundo os relatos que chegaram até nós, Emma era uma criança piedosa, frequentava a missa, rezava, fazia tudo o que se esperava de uma boa menina católica daquela época. Só que a casa dos Schmidt não era exatamente um lar. O pai, Jacob, tinha uma reputação. Ele era conhecido por ser violento, bebia demais e tinha um desprezo aberto pela igreja. Algumas fontes dizem que ele ridicularizava padres, que ia à missa só para depois zombar dos sermões com os amigos. E tinha também a tia Mina. Ela não era bem uma tia na verdade, era a amante de Jacob. A mulher morava por perto, frequentava a casa e, segundo os relatos da época, tinha fama de bruxa entre os vizinhos. E agora é importante dar uma pausa, porque quando falamos de bruxa no contexto de comunidades rurais do início do século XX, estamos falando de uma acusação séria. Mina era vista como alguém que praticava o que chamavam de artes negras. Mais tarde, durante o exorcismo, ela seria acusada de ter finalizado crianças. Em alguns relatos, é dito que são 4 delas. O que sabemos com mais certeza é que a infância de Emma foi marcada por 2 figuras adultas que deviam protegê-la e que, pelos relatos, fizeram exatamente o oposto. Existe uma alegação que aparece em várias fontes, incluindo o livreto Begone Satan, publicado em 1935. Lá é dito que Jacob teria tentado forçar a própria filha a um relacionamento sexual, e Emma resistiu. E foi depois dessa resistência, segundo a narrativa religiosa, que Jacob teria amaldiçoado a filha, desejando que demônios entrassem nela e a destruíssem. E agora pensem nisso por um momento. Uma adolescente num ambiente onde não existia psicólogo, não existia assistente social, não existia ninguém para que ela pudesse pedir ajuda, com um pai abusador, uma figura materna substituída por uma amante que a comunidade considerava perigosa, e de repente, por volta dos 14 anos, a Emma começa a mudar. Os sintomas, segundo os registros, eram perturbadores. Ela sentiu uma repulsa física quando se aproximava de igrejas. A simples presença de água benta ou de uma hóstia consagrada causava náusea, ansiedade e uma raiva que ela não entendia de onde vinha. Pensamentos blasfemos surgiram na mente dela sem aviso. Ideias sobre destruir objetos sagrados, sobre atacar padres, sobre fazer coisas que iam contra tudo que ela acreditava. E o pior, ela sabia que aqueles pensamentos não eram dela. Pelo menos era assim que ela se sentia. E imagine só o que é viver assim. Você quer rezar, mas não consegue. Você quer entrar na igreja, mas o seu corpo inteiro parece querer rejeitar aquele espaço. Você tem pensamentos horríveis que surgem do nada, e você não sabe se está ficando louca ou se existe algo de errado com você que ninguém consegue ver. Por anos, Emma viveu nesse limbo. Os médicos da época a examinaram e não encontraram nada de errado fisicamente. Não havia diagnóstico e nenhuma explicação. E quando a medicina não consegue explicar, as pessoas procuram outras respostas. Em 1912, quando a Emma tinha
cerca de 30 anos, ela passou pelo primeiro exorcismo. O padre Theophilus Ressinger, um capuchinho alemão que já tinha experiência com casos assim, conduziu o ritual. Segundo os relatos, tinha funcionado por um tempo. Os sintomas diminuíram. Emma conseguiu voltar a uma vida mais ou menos normal, mas foi uma paz temporária. Em 1928, tudo voltou, e voltou pior. Emma não conseguia mais comer, não conseguia dormir direito. As vozes, os pensamentos, a repulsa a qualquer coisa sagrada, tudo tinha se intensificado. A família, desesperada, procurou pelo padre Ressinger novamente. E ele, depois de avaliar a situação, decidiu que era necessário um exorcismo completo, formal, com autorização do bispo. O lugar escolhido foi Erling, em Iowa, uma cidade pequena, isolada, onde o procedimento poderia ser feito em segredo. Emma foi levada de trem, e segundo relatos, a viagem já foi difícil. Ela estava agitada, agressiva, e os funcionários do trem tiveram que intervir mais de uma vez. O convento das irmãs franciscanas foi preparado, um quarto foi isolado. As freiras mais fortes foram selecionadas para ajudar a segurar a Emma durante as sessões, e no dia 18 de agosto de 1928, o exorcismo começou. O que aconteceu nos dias seguintes foi documentado em detalhes pelo padre Joseph Steiger, o pároco local que assistiu a tudo. E é aqui que a história entra no território que fez desse caso um dos mais famosos do mundo. Segundo testemunhas, quando as orações começaram, Emma perdeu a consciência. Ela ficaria assim durante a maior parte do processo, acordando apenas nos intervalos. Os olhos fecharam com tanta força que ninguém conseguia abri-los. E então começaram os sons, gritos que, segundo o padre Steiger, não pareciam humanos, uivos que lembravam animais, vozes diferentes saindo da mesma boca, algumas graves, outras agudas, algumas que pareciam vir de muito longe. A primeira coisa que teria acontecido, segundo os relatos, foi uma levitação. Emma teria se soltado das freiras que a seguravam, seu corpo disparado pelo ar até grudar na parede acima da porta. As freiras tiveram que puxá-la de volta para a cama, e pelo menos foi isso que as testemunhas juraram ter visto. Nos dias seguintes, os fenômenos se intensificaram. Emma vomitava quantidades que pareciam impossíveis, baldes inteiros de material que, segundo as descrições, tinham uma aparência estranha, às vezes parecendo folhas de tabaco mastigadas, às vezes parecendo macarrão, e ela quase não comia nada. Os médicos que a examinaram não conseguiam explicar de onde via aquilo tudo. O corpo dela se deformava durante as sessões, o rosto inchava, ficava vermelho como se estivesse em chamas, e o abdômen crescia a ponto de parecer que ia estourar. A força física que ela demonstrava era desproporcional ao seu tamanho, jogando as freiras para o lado. Em um momento, a madre superiora levou um golpe no rosto que a jogou contra a parede, e havia as vozes, 4 vozes distintas, que segundo o padre Ressinger, se identificaram durante o ritual. A primeira se chamava Beelzebub e alegava ser um demônio. A segunda dizia ser Judas Iscariotes. As outras duas eram mais perturbadoras, diziam ser Jacob, o pai da Emma, e Mina, a tia. Os dois já estavam mortos nessa época, e as vozes alegavam estar no inferno. A voz que dizia ser Jacob confessou coisas durante o exorcismo, confessou o abuso, confessou ter amaldiçoado a própria filha, e confessou que mesmo depois de morto, queria vê-la destruída. A voz que dizia ser Mina confessou infanticídios, 3 ou 4 crianças, dependendo do momento em que era perguntado. O exorcismo durou 23 dias, divididos em 3 fases entre agosto e dezembro de 1928. O padre Ressinger chegou a ficar 3 dias e 3 noites sem parar, e segundo testemunhas, ele ficou rezando continuamente, até aparecer um cadáver ambulante. No dia 23 de dezembro, por volta das 9 da noite, aconteceu o que presentes descreveram como um momento final. Emma teria se erguido da cama novamente, com o corpo rígido e apenas os calcanhares tocando o chão. O padre Ressinger fez a bênção com uma relíquia da cruz e gritou as palavras do ritual. E então, um som ensurdecedor, as vozes gritando os próprios nomes enquanto pareciam se afastar, e depois, repetidamente, a palavra inferno. Emma caiu na cama, abriu os olhos pela primeira vez em semanas, sorriu e disse com uma voz calma: "Louvado seja Jesus Cristo." As testemunhas relataram que um cheiro insuportável tomou conta do quarto. Tiveram que abrir todas as janelas. Era, segundo eles, o último vestígio das entidades que tinham partido. Depois do exorcismo, as fontes divergem um pouco. Algumas afirmam que Emma viveu em relativa paz até a morte. Outras dizem que ela teve episódios mais leves de perturbação. Há relatos de que ela tenha morrido em 1941, mas pesquisas recentes sugerem que ela pode ter vivido até 1964, o que deixa o fim da vida dela envolto em incerteza. Agora, o que realmente aconteceu naquele quarto? Se você acredita na narrativa religiosa, foi uma batalha espiritual, demônios reais expulsos pelo poder da fé. E para as pessoas que estavam lá, para o padre Ressinger e as freiras e o padre Steiger, não havia dúvida,
eles viram o que viram, mas existe uma outra forma de olhar para essa história. Emma Schmidt foi uma mulher que passou a infância em um ambiente de abuso. O pai era violento e possivelmente a molestou. A figura que substituiu a mãe era uma mulher que a comunidade via como perigosa, como má. Num contexto assim, sem nenhum recurso psicológico, sem ninguém que pudesse nomear o que estava acontecendo com ela, o que você acha que sobra? Sobra apenas a linguagem que a comunidade conhece: demônios, possessão e maldição. Transtornos dissociativos, trauma severo, estresse pós-traumático, nenhum desses termos existia na época. Não havia como Emma ou qualquer outra pessoa ao redor dela entender o que estava acontecendo através de uma lente psicológica. A única explicação disponível era sobrenatural. E quando você passa décadas acreditando que está possuída, quando todo mundo ao seu redor força essa crença, e quando a sua mente já foi fragmentada pelo trauma, o que será que pode acontecer durante um ritual intenso de 23 dias? O que acontece quando um grupo de pessoas rezando fervorosamente, esperando que você manifeste demônios? Eu não estou falando que as testemunhas mentiram, provavelmente acreditaram em cada palavra, mas a mente humana, sob estresse extremo, é capaz de coisas que parecem impossíveis. Por exemplo, a força física aumentada em estados dissociativos já é documentada, alterações de voz também. A própria convicção de que algo sobrenatural está acontecendo pode criar experiências que parecem confirmar essa convicção. O que sabemos com certeza é isso: Emma Schmidt foi uma vítima. Ela foi vítima do pai. Pode ter sido vítima da época em que nasceu, vítima de uma comunidade que não tinha ferramentas para ajudá-la de outra forma. E seja lá o que aconteceu naquele convento, seja espiritual ou psicológico, uma coisa é inegável: pessoas ruins podem destruir a mente de outra pessoa. O horror aqui não precisa de demônios para ser real. O horror é que uma menina cresceu em um ambiente onde deveria ser protegida e foi traída pelas pessoas que deveriam cuidar dela, e ela passou a vida inteira carregando as consequências disso. O caso de Emma Schmidt foi coberto pela revista Time em 1936 e é frequentemente citado como uma das inspirações, junto com outros relatos de possessão, para o romance e o filme Exorcista. E até hoje ele é estudado por teólogos e céticos, e continua sendo um lembrete perturbador de como a forma que uma sociedade enxerga o mal pode decidir o destino de uma pessoa. Emma encontrou paz no final, pelo menos é o que os relatos dizem, mas o caminho até essa paz foi pavimentado com décadas de sofrimento, que talvez pudesse ter sido evitadas se ela tivesse nascido em outro lugar, em outra época, em outra família. Alguns horrores são sobrenaturais, outros são terrivelmente humanos, e às vezes é impossível saber onde um termina e o outro começa. Em 1916, numa missão católica isolada no interior de Natal, na África do Sul, uma garota de 16 anos procurou seu confessor, com uma revelação que mudaria sua vida para sempre. Clara Germana Selle, órfã criada pelas freiras da Missão São Miguel desde a infância, disse ao padre Erasmus Horner que havia feito um pacto com o diabo. O que começou com uma confissão perturbadora, logo se transformaria em um dos casos de possessão demoníaca mais conhecidos e citados da África do Sul, testemunhado por mais de 150 pessoas. A Missão São Miguel não era um lugar qualquer. Estabelecida pelos Oblatos de Maria Imaculada em 1855, a Missão São Miguel funcionava como uma estação missionária com igreja, escola e área agrícola, administrada mais tarde pelos monges de Marian Hill. O objetivo era evangelizar e educar a população local, sobretudo comunidades zulus. Em 1906, a África do Sul vivia sob o domínio colonial britânico. A colônia de Natal enfrentava tensões intensas entre os colonizadores e comunidades zulus, que sofriam com políticas de expropriação de terras e impostos abusivos. Naquele mesmo ano, eclodiria a rebelião Bambata, um levante zulu contra as autoridades coloniais. Era nesse contexto de tensão e isolamento que a Missão São Miguel operava. Para as crianças órfãos que viviam ali, como a Clara, a missão era literalmente o mundo inteiro. A rotina era estrita: orações diárias, aulas de catecismo, trabalho comunal, além de canto no coral. A disciplina, piedade e formação moral pautavam cada momento do dia. A Clara havia sido matriculada na escola da missão ainda criança, por volta dos 4 ou 5 anos. Ela foi batizada como católica, cresceu conhecendo apenas aquelas paredes, aquelas freiras e aquelas orações. Segundo os registros, ela era uma estudante devota, obediente e dedicada à fé. E então, no meio de 1916, algo mudou. Os detalhes exatos do que levou Clara a fazer aquela confissão nunca foram completamente esclarecidos. O que sabemos é que numa conversa com o padre Erasmus Horner, ela revelou ter feito um pacto com Satanás. E por que uma garota criada dentro da igreja
igreja, cercada de símbolos religiosos desde o nascimento, faria algo assim. As fontes não respondem. Alguns relatos especulam sobre rituais, outros sobre orações invertidas. O que importa é que a Clara acreditava ter selado um acordo com algo que agora a perseguia. No início, a confissão não foi levada muito a sério. Adolescentes diziam coisas estranhas. Então, talvez fosse apenas uma fase, um pedido de atenção, algo que passaria. Porém, isso não passou. Nas semanas seguintes à confissão, Clara começou a mudar. A garota devota que frequentava todos os serviços religiosos começou a evitar missas e comunhões, inventando desculpas para não comparecer. Durante as orações comunais, ela tinha explosões verbais, denunciando a fé em voz alta. As freiras notaram mudança de humor repentinas. A Clara passava de tranquila a hostil em questão de segundos. Ela ficava retraída, distante, como se algo a consumisse por dentro. E então vieram uns sons. As freiras relataram que Clara começou a emitir rosnados guturais, sons animalescos que não pareciam humanos. Uma das freiras testemunhou que nunca havia ouvido nada igual. Não era como os leões da África Oriental, nem como os touros bravos. Às vezes, parecia uma manada inteira de animais selvagens orquestrando um coro infernal. Pense nisso por um momento. Imagina viver naquele lugar isolado, longe de tudo, e começar a ouvir esses sons vindo de uma garota que você ajudou a criar. Mas ainda faltava o pior. O dia que mudou tudo foi em 20 de agosto de 1906. Naquela manhã, estudantes e freiras da missão testemunharam algo que os deixou paralisados. A Clara começou a rasgar suas próprias roupas, rosnar como um animal e conversar com entidades invisíveis, como se estivesse discutindo com alguém que só ela podia ver. Em determinado momento, ela implorou: "Irmã, por favor, chame o padre Erasmus. Eu preciso confessar e contar tudo, mas rápido, ou Satanás vai me matar. Ele me tem em seu poder. Nada está abençoado comigo. Joguei fora todas as medalhas que você me deu." Pouco depois, a Clara parecia discutir com a própria presença que a atormentava. "Você me traiu, prometeu dias de glória, mas agora me trata com crueldade." Segundo os relatos, era como se ela estivesse verbalmente confrontando um demônio com quem havia feito o pacto. O que aconteceu nas semanas seguintes desafiou tudo que as freiras e padres da missão conheciam. Segundo os relatos de padres e freiras da época, a Clara começou a demonstrar o que as testemunhas chamaram de clarevidência. Ela revelava segredos íntimos de pessoas com quem nunca havia tido contato, descrevendo em detalhes a vida particular de freiras e padres. Informações que, pelos relatos, ela não tinha como saber. Mais perturbador ainda, a Clara começou a falar línguas que nunca havia aprendido. Em relatos posteriores atribuídos a uma freira, afirmam que a Clara parecia compreender e às vezes falar trechos em alemão, polonês, francês e até norueguês, línguas que ela não teria estudado formalmente. Já o relato contemporâneo do padre Horner fala com mais cautela. Ele diz que ela cantou uma canção em alemão com perfeição, entendia o latim das orações e parecia reconhecer outras línguas europeias usadas pelos missionários. Sua pele, segundo as testemunhas, queimava quando aspergida com água benta. Ela recuava violentamente quando cruzes, bíblias e outros objetos sagrados entravam no ambiente, mesmo quando estavam escondidos de sua vista. A Clara também desenvolveu força sobre-humana. Mesmo os padres mais fortes não conseguiam contê-la quando ela tinha suas crises. Então vieram as levitações. Segundo múltiplos relatos, a Clara flutuava cerca de 1,5 metros do chão, às vezes na vertical e às vezes na horizontal. E o padre Erasmus Horner, que posteriormente conduziria o exorcismo, registrou em suas notas particulares o seguinte: Germana flutuava frequentemente a 3, 4 e até 5 pés no ar, às vezes verticalmente e outras vezes horizontalmente. Pelo menos é isso que as testemunhas juravam ter visto. Já o bispo Delal, em seu relato oficial do segundo exorcismo, não menciona levitações, o que faz muitos estudiosos considerarem essa parte da história, no mínimo, controversa. Mas estamos falando de 1906. Embora já existissem câmeras e até cinema, não há fotos, filmagens e nem gravações desse caso. O que temos são apenas relatos escritos de padres e freiras, publicados anos depois em revistas e livros religiosos. Mas partindo para o exorcismo, a Igreja Católica tinha protocolos para situações assim. Em 1614, a Igreja havia emitido o Rituale Romanum, um manual que padronizava procedimentos de exorcismo. Para que um exorcismo fosse autorizado, era necessário que a pessoa demonstrasse sinais específicos: conhecimento de línguas desconhecidas, força sobre-humana, conhecimento de informações ocultas e aversão a objetos sagrados. A Clara parecia preencher todos os critérios. O vigário-geral autorizou o ritual. 2 padres foram designados: o reverendo Mansuetti, diretor da missão São Miguel, e o padre Erasmus Horner, o mesmo que ouviu a confissão da Clara. Em 12 de setembro de 1906, segundo o relato do padre Erasmus Horner, o exorcismo começou. Pela manhã, os 2 padres se prepararam com confissões e orações, purgando seus próprios pecados, antes de enfrentar o que estava por vir. Então, diante de Clara e de uma multidão de testemunhas, eles começaram a recitar as ladainhas dos santos, o Pai Nosso e o Salmo 53. O exorcismo durou do amanhecer até a alta
altas horas da noite. Estima-se que cerca de 170 pessoas tenham assistido ao primeiro exorcismo, incluindo 3 sacerdotes, 3 monges, 14 freiras e algo em torno de 150 moradores da missão. Durante o ritual, a Clara demonstrou comportamentos extremos. Segundo relatos, ela tentou estrangular um dos padres com a estola que ele usava no pescoço, arrancou uma bíblia das mãos do padre e a jogou longe. As levitações continuaram. Relatos tardios afirmam que durante o exorcismo, a Clara mordeu uma freira, deixando no braço marcas que foram descritas como semelhantes às de uma mordida de serpente, com 2 perfurações profundas. Quando o padre Erasmus perguntou diretamente quem residia no corpo de Clara, ela mostrou os dentes e gritou: "A garota fez um acordo comigo." O primeiro dia terminou sem resolução. Os padres estavam exaustos, mas determinados. Na manhã do dia seguinte, no dia 13 de setembro, os ritos recomeçaram. Segundo os relatos, às 10 horas da manhã do segundo dia, algo aconteceu. O demônio, através de Clara, disse aos padres que sinalizaria sua saída com um ato de levitação. E então, Clara subiu no ar, 1,5 metro acima do chão, diante de 170 testemunhas. Quando foi aspergida com água benta, segundo os relatos, ela saiu daquele estado. Os padres declararam que Clara havia sido libertada. Nos meses seguintes, Clara parecia estar bem. Ela voltou à rotina normal da missão, participava das missas, mostrava-se mais vibrante e saudável do que nunca. Mas em abril de 1907, apenas um ano depois, tudo recomeçou. Uma freira ouviu um grito fraco vindo do quarto da Clara. Um grito pequeno, quase imperceptível, mas ele era alarmante. Dias depois, outra freira flagrou Clara emitindo sons animalescos quando pensava estar sozinha. E então, numa noite, uma freira entrou no quarto e encontrou Clara levitando novamente. A Clara havia voltado ao padre Horner, dizendo que tinha feito outro pacto com o diabo. Um segundo exorcismo foi realizado, dessa vez conduzido pelo próprio bispo Henry DeLeiro, que foi conhecido pelo seu ceticismo em relação a casos de possessão. O ritual se estendeu por cerca de 1 dia e meio de orações e exorcismo, distribuídos em 2 sessões, até que o bispo declarou que Clara estava livre. Ao final, as testemunhas relataram que um cheiro extremamente fétido preencheu o ar da capela, que foi interpretado como a saída final do demônio. Depois do segundo exorcismo, a Clara foi declarada livre e viveu por alguns anos sem novos episódios, envergonhada pelo que tinha acontecido e levando uma vida discreta na missão. As fontes divergem sobre a sua morte. Alguns relatos populares dizem que ela faleceu em 1912, aos 22 anos, de insuficiência cardíaca, e pesquisas mais recentes sugerem que ela morreu em 1913, provavelmente de tuberculose, e o local do seu túmulo hoje é desconhecido. Se você acredita na narrativa religiosa, a Clara fez um pacto com o diabo, foi possuída por forças demoníacas e foi salva através da fé e dos rituais da igreja. E para as pessoas que estavam lá, não havia dúvida, elas viram com os próprios olhos, testemunharam os fenômenos e participaram dos rituais. Mas existe uma outra forma de olhar para essa história. A psicologia moderna oferece perspectivas diferentes para fenômenos que no início do século XX eram interpretados apenas através de lentes religiosas. Transtornos dissociativos, histerias de conversão, episódios psicóticos agudos, todas essas são condições que podem produzir sintomas impressionantes, como mudanças radicais de personalidade, força física aumentada e até mesmo comportamentos que parecem sobrenaturais. A Clara era uma adolescente órfã, vivendo numa instituição religiosa extremamente rígida, num contexto colonial tenso, sem família, sem vida fora daquelas paredes. O trauma de ser abandonada, a pressão da doutrina religiosa constante e o isolamento social, tudo isso pode ter contribuído para uma crise psicológica profunda. O transtorno de conversão, hoje chamados de transtornos de sintonia neurológico-funcional, são condições em que conflitos psicológicos se manifestam por meio de sintomas físicos dramáticos, como paralisia, convulsões e alterações sensoriais. Em algumas classificações, como a CID-10, eles aparecem junto dos transtornos dissociativos. Em outras, como a DSM-5, são agrupados entre os transtornos de sintomas somáticos. Esses sintomas são reais e não são fingidos. A pessoa genuinamente os experimenta, mas a origem é psicológica e não física. No contexto de 1906, numa missão católica isolada, esses sintomas seriam naturalmente interpretados através de uma única linguagem disponível, a demonologia. E uma vez que essa interpretação foi estabelecida, ela criou expectativas. As testemunhas esperavam ver possessão, e é possível que tenham visto exatamente o que esperavam ver. Isso não significa que as pessoas mentiram. Provavelmente acreditaram em cada palavra que testemunharam, mas a percepção humana é falível, as memórias são maleáveis, e o contexto cultural influencia profundamente o que vemos e como interpretamos. A xenoglossia, ou falar línguas desconhecidas, é um fenômeno particularmente interessante. Em muitos casos documentados, o que parece ser fluência em língua estrangeira é na verdade glossolalia, sons que se assemelham a línguas, mas não têm estrutura linguística real, ou a pessoa pode ter sido exposta a fragmentos de línguas estrangeiras, sem
sem conscientemente se lembrar disso. E quanto às levitações? Bom, não temos fotografias e nem filmagens. O que temos são relatos escritos décadas depois, baseados em memórias de testemunhas que já acreditavam estar presenciando algo sobrenatural. O que sabemos com certeza é isso. A Clara Germana Celi era uma garota vulnerável que sofreu profundamente, que passou por rituais intensos e públicos diante de 170 pessoas, e que pouco tempo depois morreu de insuficiência cardíaca ou tuberculose. Se os seus tormentos eram demoníacos ou psicológicos, se as testemunhas viram eventos sobrenaturais ou interpretaram sintomas psiquiátricos através de lentes religiosas, nunca saberemos com certeza absoluta. O que permanece é a história de uma vida breve e atormentada, e a lembrança de que alguns sofrimentos desafiam explicações simples. Fala galera, o que você achou desses casos? Foram exorcismos reais ou pessoas sofrendo de transtornos desconhecidos pela época em que viveram? Me contem nos comentários. Muito obrigado por assistir e até o próximo.